Dia de inflação nos Estados Unidos, veio em parte em linha com o esperado. A reação acabou por ser positiva, mas tem estado a afetar mais as cotadas que são rentáveis, enquanto que aquelas que não são, têm estado em queda. O sistema financeiro começou com um grande gap up e veio por aí abaixo. Está complicado. 14 de março, terça-feira, comecemos então a nossa análise técnica. Não se esqueçam, se puderem, deixem o like e deixem o vosso comentário, a vossa perspectiva. Em termos de inflação, ahm, ela está muito em linha com aquilo que se estava à espera. Aquilo que já se estava à espera já era uma ligeira queda, nada de muito relevante. Não esquecer, o aumento da inflação começou após guerra. A guerra começou a 24 de fevereiro, salvo erro, portanto, nós vamos começar a ver a inflação a cair, ou pelo menos a imprensa a falar com a inflação a cair, quando se comparar com a anual, não é? Comparando a homóloga no mesmo período. A grande questão é esta: o Fed aquilo que quer são aumentos ligeiros. Neste momento, se fôssemos a normalizar a inflação atual, este valor que está aqui, normalizar seria multiplicar por 12 e estaríamos em 4,8. 4,8 significa o quê? Significa que ainda estaríamos acima da meta dos 2%, mas como é óbvio, estaríamos bastante abaixo daquilo que foi a inflação do ano anterior. Portanto, para já, os dados são positivos, no entanto, a reação do mercado foi orientar-se em direção àquelas que são rentáveis e não àquelas que são potencial crescimento. Amanhã vamos ter índice de preços produtor, mais uma vez, isto é importante. Porque é que é importante? Porque o índice de preços produtor basicamente pode-nos dar uma ideia não só da questão da rentabilidade, né? Se o índice do preço do produtor começar a aumentar, uh, digamos que se as vendas andam a cair, as margens vão comprimir ainda mais. Portanto, amanhã é um dia importante, eu volto a lembrar, sexta-feira, OPEX. E essa parte é importante, porque é que a OPEX é importante? Primeiro porque são daqueles dias em que basicamente podemos ter movimentos extremamente bruscos, e quando eu digo extremamente bruscos, quer dizer, um índice pode subir 3%, só por causa das options, mais nada. A grande questão é, para já, continuamos com um número elevado de puts que, se vocês forem a ver o preço onde está hoje, o SPY, basicamente estaríamos por aqui nesta zona, né, entre os 3.900 e os 3.940, estaríamos aqui assim a meio. Portanto, cuidado. Sextas-feiras é tipo a apresentação dos resultados, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Aquilo que nós sabemos é que depois de limpar estas puts todas, começamos a ter algum alívio, porque vejam, a posição é bastante pequena, não é? Para 24 de março, ou seja, uma semana depois, e 31, também as posições são bastante pequenas, mas aqui já começa a ter um volume importante. Estatisticamente, o que é que acontece no Standard Poor's em termos de sazonalidade? Meio de fevereiro até meio de março temos quedas, a partir daí começamos a ter subidas até o início de maio, para depois entrar em foco aquela gíria do sell in May and go away, né? Vender em maio e ir de férias. Mas sazonalidade, o ano passado não resultou. Portanto, as contagens continuam a estar a favorecer tanto os bears como os bulls. Neste momento está tudo preso à espera de movimento. Quanto às nossas cotadas, ontem foi o descalabro na Europa. Eu não sei se vocês querem que eu faça um vídeo a explicar o que é isto do SVD e dos bancos regionais. Eu creio que eu dei a parte que é importante. A parte que é importante é esta:
tal e qual como nós compramos ações e ficamos negativos, os bancos, quando compram uma obrigação, e vamos assumir, eles compraram obrigações, vamos dizer assim, a 5 anos, a 5 anos, e basicamente a taxa de juros que recebiam o ano passado estava no 1%, certo? Neste momento, a mesma de 5 anos, isto é hoje, certo? Esta de 5 anos está a dar 4%. Isto significa o quê? Significa que o valor de esta obrigação hoje, o preço caiu. É como uma ação. Ela dava 1%, continua a dar 1% ao fim de 5 anos, eles vão receber 1%. Então, se eles levarem até à maturidade, eles ganham 1%. Se quiserem liquidez, vão ter que vender. Vão ter que vender e, como é óbvio, quem vai comprar vai ter em conta que, estou a ganhar 4 vezes mais se comprar uma obrigação normal. A tua, já que queres vender, estás em desespero, quero ganhar mais. Então o que é que acontece? Acontece que quando sai uma notícia a dizer estes bancos estão com problemas de liquidez ou podem apresentar problemas de liquidez, o que é que a histeria dos levantamentos, a que é que leva? A esse problema mesmo. A que eles tenham que vender isto abaixo do preço. Ou seja, eu creio que a última vez que eu vi, eles estavam por cada dólar estavam a oferecer 0,6, algo assim, ou seja, 60 cêntimos. O que o governo veio fazer basicamente foi criar uma linha de crédito para estas situações em que emprestava dinheiro para fazer liquidez, ou seja, basicamente estava a dizer, ok, levaste as minhas obrigações a 5 anos a 1%, eu vou garantir que tu ganhas este 1% e se precisares de liquidez eu empresto dinheiro 1 para 1, sem problema nenhum, dás-me como garantia a minha obrigação. Esse problema, ou esse mecanismo, inicialmente ontem disseram que era insuficiente em termos de valor. A grande questão é, houve grandes negócios. E isto por norma, tal e qual como o Silvergate, né? Que foi aquela plataforma, ou basicamente também era um banco, mas que estava muito investido nas criptos, vieram com a mesma conversa, começou-se a tentar levantar ou vender as criptos e tirar lá o dinheiro e chegou a um ponto que já não dava mais. Já não dava mais e o que é que aconteceu? Pronto, é um descalabro, Bitcoin não vale nada e nos últimos 2 dias subiu que nem uma desalmada, tal e qual como o ouro. Que é daquelas coisas que é engraçada, né? Aponta o dedo à Bitcoin como se fosse uma coisa fútil, que no fim até pode ser uma coisa fútil, mas o ouro também é uma coisa fútil. Nós podemos ter uma tonelada de ouro em casa há 20 anos e basicamente só perdemos dinheiro. Mas a grande questão é esta: o que é que vai acontecer nos próximos dias? Porque este abalo no sistema financeiro não é um abalo direto. Eu acho que isto aqui basicamente foi uma tentativa de trazer tudo para baixo, mas o abalo é este. Muitos, mas muitos bancos, tal qual como nós podemos ter um portfólio que no final está 10% positivo, mas isso não significa que em certas cotadas nós estejamos bem negativos. Aquilo que significa que, basicamente, se eu pudesse vender tudo, eu ficaria positivo. No entanto, aqueles ativos que eu tenho que estão negativos, que são as perdas não realizadas, muitos bancos que andaram a comprar obrigações a taxas de juros baixíssimas, vocês não se podem esquecer, e esse vai ser um problema para a Europa. Houve muito banco que comprou com taxas de juros negativa, ou seja, o Banco Central paga para eles terem, só que as taxas de juros negativas basicamente aquilo que fazem é, ao fim dos 5 anos, se eles investiram 10, aquilo que vão recuperar, basicamente, vamos dizer que são 9, ou seja, implica que vai perder valor. Mas como havia em contrapartida que tínhamos o quantitative easing, ou seja, estavam a emprestar dinheiro com taxas de juros negativas, aquilo que acontecia era, eles faziam um hedge,
por assim dizer. Mas a grande questão é, essas obrigações que os bancos centrais têm, não se esqueçam, principalmente o europeu, que andou a comprar as dívidas nacionais, isso pode criar um problema. Portanto, vamos ver o que acontece. Aquilo que está em cima da mesa é não fazer pivô agora em março. Eu hoje já li qualquer coisa na Europa, o aumento agora de março, já não sei de 50 pontos, mas de 25. Eu acho estranho se eles fossem fazer, se o fizerem, é um alerta, é uma chamada de atenção que algo está muito estragado. Por norma, não se esqueçam, quando os bancos centrais fazem pivô, fazer pivô é o quê? É parar com os aumentos, dizer ok, vamos parar, e depois existe uma perspectiva de muito curto prazo de começarem a baixar as taxas de juros. Isso normalmente leva a recessões. Porquê? Não é isso que leva, basicamente é o que eles estão a tentar mitigar, não é? É o potencial da recessão que basicamente fica garantido que vai acontecer. Algo que eu também acho que devem acompanhar já agora, se me permitem, ah, é a tal inversão das taxas de juro. Eu uso a de 10, mas vocês podem usar aquela que quiserem. Eu creio que é com 2 pontos, né? Eu nunca sei. 02Y. Eu acho que é com 2 pontos. Se não é com 2 pontos, é com a barra. A grande questão é a inversão. Esta inversão está cada vez mais pequena. Significa o quê? Significa que, basicamente, quando chegarmos aqui, elas removeram a inversão, hoje já está a voltar para baixo. O que no final não é bom. Nós aquilo que queremos é que isto volte para a normalidade, ou seja, o investimento de curto prazo dar menos que o de longo prazo, é isso que se quer, mas a grande questão neste momento é quando houver essa inversão, ou seja, a inversão da inversão, normalmente é quando se começa a ter a tal recessão. Ou seja, o FED começou a baixar as taxas de juros e afins. De resto, para já, aquilo que eu vos posso dizer é que as coisas estão, no mínimo, interessantes. Mas, PSI, o que é que fizemos hoje no PSI? Basicamente abrimos com um ligeiro gap down, nada de especial. Viemos à zona de suporte, fizemos logo bounce. Não sei se isto dava para as pessoas apanharem. Há movimentos que simplesmente não dão. Aqui, de certa forma, dava, porque a rejeição na moving average ontem veio cá abaixo, voltou e apanhariam por volta das 11. Como é óbvio, apanhar estes movimentos depende da disponibilidade de cada um e da atenção. De resto, para já só voltamos para a zona de resistência, e é isto que eu acho que é relevante. Se olharmos para o IBEX, que ontem afundou, e foi um afundanço tremendo, hoje, tal e qual como todos os outros índices, deu a oportunidade, principalmente acima deste valor aqui, simplesmente foi. Foi até onde? Até à zona de resistência, aquilo é que se chama a zona de supply, de oferta, de demand, se preferirem, porque quando estamos aqui, a procura está aqui, então normalmente usa-se o demand quando é que é para ir para baixo, mas a oferta está aqui, significa o quê? Significa que iríamos fazer uma pausa, que foi o que aconteceu. O CAC praticamente a mesma coisa, a diferença é que o CAC nem chegou lá acima. Eu estou-me a rir porque, sinceramente, pensei que tivesse vindo aqui, já agora o DAX. O DAX também veio, é estranho o CAC não ter lá ido. Em todo caso, isto para dizer o quê? O dia foi bullish, mas nós vamos estar atentos ao resto dos movimentos nos próximos dias. Os próximos dias vão ser determinantes, como é óbvio. Se vocês olharem para o Standard Poor's, que neste momento está em queda, é o problema dos gap-ups e depois começa a aliviar. A Moving Average a 50 nem sequer tocou, está a vir em direção à Moving Average a 13. Isto não está a afetar todas as cotadas, nós podemos ver aqui assim, sei lá, vamos ver aquela que hoje está a mexer bastante, a Meta não está a afetar bastante, a Meta ela está a subir muito, e pasmem-se mais uma vez, porque anunciou que vai despedir mais gente outra vez, agora em abril, ou lá o que é. A questão é, creio que já são 20% da força de mão de obra que eles dispensaram. A questão é, fez um gap up, não dava para apanhar. Esta não deu para apanhar. Eu não voltei a entrar, não apanhei. Outra que também não dava para apanhar,
mais ou menos, mas seria a AMD. Eu digo mais ou menos porquê? Porque o sinal estava aqui, né? A romper o pivô, ou seja, entrava-se aos 83 e veja até onde ela foi. A maior parte das cotadas estão bullish, mas são aquelas que têm boa performance, ou seja, se vocês olharem, eu já não vou falar do setor automóvel porque ele está de pantanas, literalmente está de pantanas, mas se olharem para, daqui à minha watchlist, se olharem para todas as que são de crescimento, a Square era outra que eu tinha esta debaixo do olho, mas lá está, gap up na resistência, preferi ficar quieto. Ainda criei uma ordem de entrada, mas depois desisti e disse: "Amanhã é outro dia". Ah, mas a maior parte das cotadas que são, rentáveis, digamos assim, todas elas estão a vir à zona de resistência. A Apple, zona de resistência, fez um máximo mais elevado que ontem? Fez. Mas tal qual como ontem, está a haver pressão de venda. Google foi até à resistência, está a fazer exatamente o mesmo. A resistência neste caso foi a Moving Average, tem esta resistência toda, aqui deste lado, a principal está aqui, a Amazon também foi uma que eu tinha baixo de olho, mas depois comecei a dar aquele a FOMO, né, e se eu entro e as coisas começam a cair. Mas todas elas, basicamente, apesar de estar tudo positivo, não se fez grande coisa. Se olharem, vejam o que é que a banca fez. A banca fez um gap up tremendo, e depois veio por aí abaixo. O Wells Fargo, que está a subir 3%, fez um gap up tremendo. Este gap up, para vocês terem a ideia, basicamente foi abrir 8% positivo e está a vir por aí abaixo. Por isso é que eu digo, o importante é deixá-las estabilizar. Enquanto nós deixarmos estabilizar, vai ser muito complicado nós fazermos apostas. Porquê? Quem é que entrava ontem aqui no fecho? Ou quem é que entrava sabendo que, olha, ela sempre que estabilizou, bateu na moving average, caiu, vou entrar para quê? Sempre que ela estabilizou, bateu na moving average, caiu. Dia a seguir, ela sobe 8%, boa. Agora já não vou entrar. Literalmente, abriu na resistência, não vou entrar. Veio até à moving average, estou na expectativa. Na expectativa que quê? Que rompa os pivôs. Fez isso? Não. Simplesmente está a vir para baixo, vai fechar a gap à partida. Portanto, estejam atentos. Eu estou a começar pelas americanas, porque acho que americanas ou da bolsa de americanas, porque acho que tem muitos setups que estão a ficar interessantes, mesmo que se tenha perdido a viagem hoje, até segunda-feira muita coisa vai rolar. A Baba, que já tinham falado, já não me recordo quem, não sei porque é que isto está fora do sítio, está a fazer aqui uma boa base também. JD é outra, depois destas quedas todas, uma boa base. As petrolíferas, o movimento está feito neste momento, chegou à resistência. E agora, não é? Vamos ver, porque já não é a primeira vez que ela fura a moving average 200 períodos e depois volta para baixo. Que o que eu quero dizer no fim disto tudo é que os índices os índices, mesmo olhando aqui para os futuros, ah, os índices ainda não deram aquele sinal extremamente bullish. Deu, sem dúvida, os futuros, principalmente com a abertura dos Estados Unidos, às 9 horas, quando rompeu este máximo, mas a realidade é que agora estamos a testar o suporte. Se não fizer bounce e não rompermos este máximo, as coisas não ficam bullish. Se ficarem bullish e romper este máximo, próximo destino está aqui, são mais 40 pontos, é mais 1% de subida. De resto, para já as coisas estão a acalmar e não há muito mais a fazer. Isto para dizer o quê? Para dizer que dólar está a fazer o efeito mola, né? Mas grandes trambolhões está a estabilizar na zona de suporte. Petróleo, eu creio que saiu o relatório da OPEP, tem estado em queda, continuo naquela questão, estamos numa zona de suporte, é natural que haja um bounce, é. Aquilo que normalmente acontece é, vem à zona de suporte e faz bounce. Vem à zona de suporte, faz bounce e volta logo outra vez. Se vocês forem a ver, não é muito comum acontecer. Portanto, atentos, porque podemos começar a ver aqui quedas importantes no petróleo em direção, pelo menos aos 70. Para já, o desenho, aquilo que nos indica é que
tecnicamente, nós não podemos dizer que o petróleo vai ficar bearish, aquilo que dizemos é que está na iminência de ficar. Quanto às obrigações, ontem caíram até à zona de suporte e agora estão a fazer bounce. Aquelas coisas engraçadas, né? Que é as taxas de juro responderem modelos técnicos também. Em todo caso, está a estabilizar, vamos esperar para ver o que é que acontece. Isto significa o quê? Significa que basicamente o mercado está a precificar, já vamos ver a 2 anos como é que está. Mas basicamente o mercado está a precificar que as taxas de juro está a recuperar bastante. um, mas, basicamente, estou a dizer que nos próximos 2 anos a taxa de juro efetiva vai estar na mesma nos 4%. Pode estar relacionado com a história da questão da inflação estar a estabilizar, né? Que nós, quando fizemos as nossas contas de forma rudimentar, dissemos: se subir a uma média de 0,4 mensal, multiplicando por 12 meses, dá 4,8. O que quer dizer que a taxa de juros a 2 anos, mesmo assim, está abaixo do valor da inflação. Significa que provavelmente viremos para estas zonas aqui de 4,8. Se a inflação se mantiver com este ritmo de aumento de 0,4 mensal. Basicamente é isso. Portanto, vamos ver como é que reage. A grande questão é esta. O mês de janeiro andou sempre em queda, mês de fevereiro sempre a subir e as ações caíram. Deu este trambolhão todo e as ações basicamente não estão neste ponto aqui. Ou seja, não há uma correlação assim tão linear quanto isso. Bitcoin chegou a estar a subir mais hoje, rompeu este pivô, que é este mínimo que está aqui, mas já rompemos esta zona. Ou seja, bullish foram 3 dias só de subida, já agora comparando com o ouro. 3 dias só de subidas, a mesma coisa. Por isso é que eu digo: quem diz que Bitcoin é lixo e compra o ouro, ou está a fazer pump, ou não sei. O ouro e Bitcoin. A realidade é que o ouro não perde assim muito valor. Eu não ponho isso em causa. Mas é aquilo que eu vos digo: quem comprou ouro há 20 anos atrás, vamos lá ver, isto não deve dar, mas vamos meter aqui assim. Quem comprou ouro há 20 anos atrás, 20 anos atrás seria 2020, né? Basicamente comprava a 300 e ainda ganhava bastante, né? 5 vezes mais. Bitcoin não era preciso recuar assim tanto, mas vocês estão a ver, né? Ela chegou aqui a estar a valer 1200 e no mesmo período valorizou muito mais. Como é óbvio, tu tens a sua volatilidade, tu tens o seu risco. Veja o pico antes não foi bem uma crise financeira, mas foi a crise das taxas de juros nos Estados Unidos, e comparem com o ouro para verem se o movimento não é extremamente parecido, né? 2018, nem por isso, a queda foi mais ligeira, e a subida também, mas não, está aqui, a queda foi mais ligeira, mas a subida também foi bastante interessante. Portanto, é aquilo que eu digo: são dois ativos, para mim, hoje em dia, eles são os dois muito, muito idênticos. Agora, Bitcoin, visão mensal, como vocês podem ver, está na resistência, né? A visão semanal já passou a resistência. Por isso é que eu digo: não vamos ficar bearish, não vamos ficar extremamente eufóricos, vamos ficar alertas, porque neste momento o pivô já rompeu. E eles não rompem estes pivôs só porque sim. Quando se rompe um pivô, principalmente se fechar acima, mas quando se rompe um pivô, as coisas por norma para subir. No entanto, e por isso é que eu queria trazer aqui para cima, e por isso é que eu digo: muita atenção, rompeu o pivô e depois afundou, ok? Façam a vossa gestão. O melhor exemplo que eu vos dou é este: eu fiz a minha gestão. Vamos pegar aqui na AMD. A Meta não dá para apanhar. A Meta eu podia ter apanhado ontem, mas tal qual como a AMD eu fiquei naquela expectativa. Mas na sexta-feira eu saí à volta 82,5, 83, algo assim, próximo dos 83. Isto foi segunda.
Isso foi mais ou menos aqui assim, mais ou menos aqui assim por esta zona. A grande questão é esta, ela teve aqui 5% e eu podia ter voltado a entrar. Eu não entrei porque isto não dava, quer dizer, é uma bull flag, mas não dava indicações para entrada. E depois havia aquilo que se chamava a apresentação de resultados, né, que era a inflação de dia a seguir. A grande questão é, mesmo hoje, o breakout dava para entrar. Era só querer. E perdia quanto? $1. $1. No final era isso que acontecia. Mas a grande questão é um facto que são 6% em duas cotadas que ficaram em cima da mesa. Eu não os apanhei, literalmente. Mas isto é devido a nós, não à parte técnica. A parte técnica está aqui, está exemplificada. Temos não só o ponto de rompimento, como temos o pivô, como, ok, fez um gap up. E agora, a grande questão é, será que volta cá abaixo? Porque tipicamente é aquilo que acontece, né? Nós tentamos uma vez, tentamos outra vez e depois ou vai ou racha. Para já, as coisas estão do lado bullish, não estão do lado bearish, nem próximos. Olhando então agora para as cotadas nacionais, Green volta a uma hora, como vocês podem ver, voltou à resistência, a um dia basicamente voltou para a zona de estabilização. Atentos à moving average, vão haver imensas oportunidades para entrar, como é óbvio. Toda a gente quer entrar nos dias positivos e é nesses dias que deve entrar, mas esperem pelo sinal. Acho que é o mais importante. A moving average a 13 nunca fechou acima. Quando fechar, começamos a ter os nossos sinais. A uma hora ainda não rompemos pivôs, ou seja, apesar de termos feito mínimos mais elevados, os máximos continuam a ser mais baixos. Portanto, estejam atentos. Muito boas oportunidades, sem dúvida, virão aí, mas como é óbvio, têm que gerir, porque quantas vezes é que nós já entramos numa cotada que estava com um setup a fazer breakout, vamos dizer assim, de repente ela simplesmente inverteu. Se não gerirem, depois ficam a segurar as cotadas e elas ainda caem mais ainda. Quanto a EDP renováveis, é a mesma coisa, mas mais chata, no sentido em que hoje podia ter fechado acima para manter as coisas extremamente bullish. No final, a grande questão é: breakout aconteceu aqui, fez um gap up, veio testar suporte e depois de uma doji acabou por subir, fechou acima da doji, ou seja, para já a decisão está tomada. A única parte chata é que fechou abaixo da resistência. De resto, estar atentos principalmente ao rompimento dos 21,18, se for lá, caso comece a descer, suporte nos 20,25 e depois tem aqui esta faixa verde toda dos 19,90. EDP, mesma coisa, né? Quase a chegar ao ponto de breakout. Como é óbvio, se chegar aqui, esperar para ver o que acontece e começarem a posicionar-se. Neste momento, o risco de se posicionarem aqui é enorme. E porquê é que é enorme? Porque agora temos um upside de 1,22, o que quer dizer que tínhamos que ter um downside praticamente de 1 para 1. Se já ontem estávamos praticamente a meio, né, da viagem, agora já estamos quase no destino. Esperar para ver. Breakouts com volume serão sempre interessantes. Já agora o volume, apesar de estar acima da média, não é nada transcendente, então na Green Volt muito menos. BCP teve a subir bastante, tal e qual como toda, eu acredito que toda a banca acabou por subir, esta menos, quer dizer, ontem caiu 7, hoje só subiu 3. Ok, subiu mesmo, na realidade o BCP fez o mesmo, né? Ontem caiu 7 também, e hoje subiu 3, foi a subir mais. No entanto, vejo, tecnicamente, ok, vou arriscar a resistência. Chegou lá, vendi. Não penso, não vale a pena. Se eu entrei aqui, eu aproveito isto, são 4%, pouco importa. Agora temos que ver continuidade. O sistema bancário, eu volto-vos a dizer, aquilo que aconteceu com o SVD, eu volto-vos a dizer, se começasse a haver uma corrida
uma corrida às, aos levantamentos para colocarem títulos do tesouro. Já tenho alguns amigos que estão a fazê-lo, a tirar, já faziam há 3 meses atrás, tirar dinheiro das contas à ordem e dinheiro que tem aplicações a prazo que não dão nada e a colocar em obrigações, em títulos do tesouro. A questão é, se começasse a haver uma corrida, o que é que vocês acham que ia acontecer ao BCP? Eles não têm dinheiro em caixa. Não têm, literalmente. Então, a banca está nesse limbo. Por isso é que eles vieram dizer que não há nenhuma correlação com o perigo de contágio desse SVD para a restante banca mundial. Perigo de contágio do problema, sim. Do banco, não. Eles até fizeram um negócio da China, né? Aquele banco que já não me recordo o nome, HSP, que comprou por 1 libra o SVB do Reino Unido, no negócio da China. A única coisa que precisava de ter é dizer assim: ó, daqui a 3, 4 anos vai estar podre de rico porque a rentabilidade está lá, os números estavam corretos. Mas muita atenção. De resto, para já é deixá-la seguir. Tal, o BCP é assim, grandes movimentos, já sabemos onde é que está o ponto de breakout, não havia dúvidas, né? Temos uma gap para preencher, ou seja, existe a possibilidade de irmos aos 22,92, façam gestão, se vier aqui, neste momento, perdendo esta zona, e nós não sabemos se amanhã faz gap up, faz gap down, eu acredito que vai fazer gap down. Porquê? Porque se a banca dos Estados Unidos não começar a recuperar, é isso que vai acontecer. Já veio fechar a gap, já está a fazer aquela estabilização. Vamos ver como é que reage até o final do dia. Por isso, vejam no final do dia como é que está este ticker, principalmente se já está aqui acima e se fechou acima da moving average. Caso contrário, as coisas podem abrir com gap down e depois vemos a reação. Se abrir com gap down, a resistência que é suporte neste momento está nos 21,18. A Galp acabou por ser a mesma coisa, né? A cair durante a manhã toda, a mesma coisa no sentido oposto. Cair na manhã toda, veio fechar a gap, finalmente fechou esta gap. Significa o quê? Significa que já deixamos de ter aqui um problema psicológico. Agora, em termos de movimento, estamos a aproximar-nos bastante da zona de suporte, ou seja, temos um suporte forte até aos 10. É natural e o movimento mais simples seria começarmos a fazer este zigue-zague aqui, estabilizar para depois então começar a olhar e ver onde é que está o ponto de breakout. Possivelmente será por aqui assim, basicamente onde ela está, né? Aqui assim nos 10,50, mas isto é futurologia. Enquanto isto não acontecer, quer dizer, ela pode simplesmente amanhã voltar diretamente aqui para cima. Portanto, estejam atentos. Eu prefiro que elas parem para depois fazermos entradas. Neste momento é arriscado, mas como vocês viram, existem oportunidades de bounces, pelo que bounce é romper os 10,62 até aos 10,80. Esse é o bounce que podem esperar agora. Perdendo aqui os 10,44, começam a apontar para o mínimo do dia. Perdendo o mínimo do dia, começam a apontar aqui para baixo. Não é dos ativos que neste momento esteja mais atraente. A nós, voltou para a zona de excelente recuperação, com gap down, voltou para a zona de resistência, acompanha, fez um novo máximo, ou seja, basicamente a dizer, para já eu estou bullish, apesar de ter feito um novo mínimo. Isto é, faz lembrar aqueles desenhos dos megafones, né, em que basicamente estamos a fazer isto. Estas são aquelas alturas que nos deixam, eu diria, mais reticentes a investir, porque a amplitude vai aumentando, mas a grande questão é, para já, resistência, vamos acompanhar, está num ponto de breakout, fez um novo máximo. A parte mais importante agora é que dê continuidade. Fechou em queda, mas testar o suporte. Portanto, vamos ver se temos continuidade. Fez um gap up hoje, engraçado, fez às 9. É, para já,
tendência continua a ser de subida. CTTs vai apresentar resultados quinta-feira, para já está a fazer aquilo que estávamos à espera, que é lateralizar até a apresentação dos resultados, pelo que para já é um ativo que está neutro. A Jerónimo Martins também vai ter a mesma apresentação de resultados, mas pelo menos tem-se mexido. Basicamente mexeu-se até uma resistência e não fez um novo máximo. Portanto, para já, eu esperaria também pelos resultados. Acho que vamos ter aqui uma zona de breakout interessante até aos 21,62, ou seja, mais ou menos daqui dos 20,50 até aos 21,62, são quase 5%, não é? Ahm, é um eurito, é quase 5%. Vamos esperar, é aguardar para ver. O problema vai ser pelos resultados. É expectável, e não digam que fui eu que disse isto, mas é expectável que antes da apresentação dos resultados, se houver movimento bullish, nós viremos para aqui. Se houver movimento bullish, se houver movimento bearish, viremos aqui assim para esta zona. Mas não deve cair muito mais, porque tem a apresentação dos resultados. A Sonai é praticamente a mesma coisa. E os resultados vão ser também no mesmo dia, quinta-feira. Altri é uma sidebar com um novo máximo. Ela não está bearish, mas para um dia como hoje, estava-se à espera de movimento. Já agora a Navigator é a mesma coisa. Esperava-se um dia com movimento que não foi aquilo que aconteceu. Ahm, Muito neutro, mas olhem para a Navigator. A Navigator está a criar aqui a zona de breakout. E esse breakout é desta zona aqui até aqui. Vocês podem colocar a 1 hora, tentar ver qual é a melhor opção de entrada a 1 hora, mas não se esqueçam, é romper isto, 3,26, basicamente foi lá hoje, 3,26 ou 3,30, peço desculpa, 3,26 aonde? Este máximo está aqui, era o 3,32. Foi lá, mas depois teve pressão de venda. Mas rompendo esta zona, fecha a gap e depois começa a ter resistências aqui. E por isso é que eu digo, interessante, sem dúvida, mas são setups que estão a ser complexos, não é? Esta zona toda era para romper, rompeu, mas depois não avançou. Suporte. Vamos ter aqui um dia e passar à seguinte, que é a Motengil. Recuperou qualquer coisinha, mas nada de especial, é o mesmo que as outras. Basicamente aquilo que recuperou foi voltar até à resistência. No cômputo geral continua em queda e a REN, essa não muda muito, fez o bounce, não fechou acima do martelo, foi até à Moving Average, rejeitou, parece estar a querer ficar bearish, mas sendo a REN aquilo que é a REN, o espectável é que volta aqui para dentro. Não estou a ver neste momento assim grandes mudanças na tendência do Standard Poor's, pelo que para já está naquela fase. Vamos ver se a gap ainda não fechou, a gap vem até aqui abaixo, mas vamos ver se como é que isto se resolve. As cotadas, a maior parte delas, como é óbvio, estão a aliviar dos ganhos que estavam a fazer. Olham para a Meta, já está a fazer pausa, olham para a AMD, está há 4 horas a fazer pausa, a Nvidia a mesma coisa, Tesla, como não subiu, que nem uma desalmada, está a tentar acompanhar, mas está na zona de resistência. Há muita gente que diz, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Eu não olharia muito para isso. Amanhã vamos ter volatilidade seguramente, pelo que logo vemos. Já agora vamos ver aquelas que estavam piorzinhas, continuam piores. Ou seja, olhem para a Lucid, eu não sei o que é que se passa com as de Lucid, Rivian, QuantumScape, né? Tudo ligado ao setor EV. Não sei o que é que se passa. Num dia que estava tudo a subir, elas simplesmente não pararam de cair. Elas não são o foco desta crise financeira, elas seriam afetadas por ter capital nesses bancos, por assim dizer, mas a Palantir é diferente, né? Ela subiu em 2 horas isto tudo, agora está a mastigar. Mas a grande questão é, eu estava à espera que as small caps dessem um cheirinho. Elas simplesmente não deram. Elas não deram. E aquelas que deram acabaram por cair. Eu recordo-me, creio que foi a Jumia que teve positiva e veio por aí abaixo. A AMC,
Eu não sei o que é que se passa, mas aí vai ela. A GameStop também chegou a estar positiva, veio por aí abaixo. A Snap, ela esteve a subir, isto é só para vocês terem uma ideia. Por influência do movimento da Meta, ela teve a subir 4,5%, já abdicou de tudo. Pinterest, essa está-se a aguentar, ah, mas tem muitas cotadas que não estão a reagir. DraftKings chegou a estar positiva também, aqui em cima, ahm, veio por aí abaixo. Não sei se é o tal movimento de, para cotadas rentáveis, para cotadas que têm uma melhor estrutura para fazer face a potenciais crises. Aquilo que está em cima da mesa é haver uma crise, mas isso está em cima da mesa desde o ano passado. Desde que o Fed começou a aumentar as taxas de juros, o termo que se mais se ouviu foi soft landing. Soft landing significa o quê? Recessão leve. Em momento algum o Fed disse que não ia criar recessões. Agora que tipo de recessão é que eles vão criar? Vamos ver. Bons negócios a todos e até amanhã.